Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, qual seria o Brasil segundo o coração de Deus? Nós estamos tendo várias leituras sobre política, sobre o momento que o Brasil está passando. Cada um aqui está exercendo a sua liberdade de cidadania. E eu quero começar, para que não sejamos confundidos, colocando aqui algo que o próprio pastor Gils, presidente dessa igreja, pelo qual nós devemos orar. Ele está com um problema seríssimo na coluna e está impedido de se movimentar, totalmente, e ele não pôde estar aqui. Inclusive era ele para estar pregando hoje, mas ele não pôde estar. Nós já temos orado, eu sei que muitos aqui têm orado, mas vamos continuar orando, porque ele tem feito um tratamento bem intensivo, Yuri? Mas não tem tido o resultado que se esperava. Então vamos orar por ele. Eu consegui, na correria dessa semana, eu passei tarde para a produção, aí eu não sei se nós conseguimos colocar os slides aqui, mas eu queria passar algo que é uma posição, nós como batistas, como denominação, e também como Primeira Batista. A Primeira Batista é uma igreja que preza pelos valores e princípios bíblicos, sem alinhamento político partidário. Nossa igreja, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Continua sendo a nossa declaração como batistas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A Primeira Batista não tem posicionamento político ideológico oficial, porque como batistas prezamos pela liberdade da alma e do indivíduo em suas escolhas. Sendo assim, todos têm liberdade de se posicionarem conforme suas consciências, sejam membros ou pastores, sem representarem necessariamente a posição da Primeira Batista. Sendo uma igreja de sistema de governo congregacional, os assuntos de interesses da comunidade são decididos em Assembleia Geral. Não houve, até o momento, nenhuma deliberação de caráter político por parte da Assembleia. Não apoiamos esse ou aquele candidato ou partido. Amém, irmãos? Amém. Então, sinta-se à vontade, você está livre para exercitar a sua cidadania conforme a sua consciência política. Em nome de Jesus. Nós passamos, independente de qualquer coisa, por muitos desafios, e temos muitos desafios à frente. Isso não é só por causa do partido A ou B, não, amados irmãos. Isso é um movimento global, e a igreja sempre foi e estará ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele já tinha nos avisado. Haveria um sistema chamado mundo, que seria contra todos os valores da palavra de Deus e do reino de Deus. Nós estamos na terra para fazer uma contracultura do mundo, que é a cultura do reino de Deus. E é claro que seremos odiados por esse sistema, sim ou não? Jesus disse o seguinte: se eles odiaram a mim, odiarão a vocês também. Então que há uma luta espiritual para nós enfrentarmos, isso sem sombra de dúvida. A palavra de Deus já nos deixou avisados que nós não teríamos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e dominadores do mundo das trevas, deste mundo tenebroso. É assim. Eu creio que esse é o momento que Deus está nos desafiando a olhar para dentro de nós mesmos. Porque se somos igreja, e somos, e se temos tanta gente da igreja de Cristo no Brasil, e existe, por que será que nós não estamos causando um impacto ainda maior? Eu não sou daquele time que a igreja não presta, não serve para nada. Sabe por quê? Cuidado, quando você estava falando isso, você está falando mal da noiva, que tem um noivo que está acima de tudo e de todos. Eu não estou aqui para falar mal da noiva, mas eu estou dizendo que a noiva deve estar olhando para dentro de si mesmo, para se apresentar ao noivo Jesus
pura, sem mácula. E a gente às vezes precisa fazer alguns diagnósticos. Falou em diagnóstico, principalmente os homens que estão aqui não são muito favoráveis. Você já viu como a maior parte dos homens tem problema de ir ao médico? Não, vai ao médico, né? A esposa vai 2 vezes, vai mais ao médico, e é difícil para ele ir ao médico. Porque a gente não gosta muito de diagnóstico, mas parece que isso é geral, né? Quando você vai fazer um exame para fazer um diagnóstico, você que é mulher, que vai e faz, não lhe dá assim uma certa apreensão que vai dar nesse diagnóstico, não é? E agora, e se der alguma coisa, o que eu vou fazer? Qual remédio que eu tenho que tomar? Como é que vai ser? Então, é um diagnóstico que você tem que fazer, e o diagnóstico, no mínimo, para não dizer outras coisas, gera apreensão. Mas ele é necessário para que haja o devido cuidado. E se for necessário algum tipo de correção na saúde, algum tipo de tratamento, nós teremos que fazer. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, a se abrir para fazer um diagnóstico. Nós estamos no mês de novembro. Este aqui é o último Tadel do ano, é o último encontro de líderes da Primeira Batista do ano, né, que estão se reunindo, coordenadores, supervisores, líderes de PGMs, pastores que são líderes de redes multiplicadoras. Nós estamos aqui para perceber qual tem sido a nossa caminhada e o que nós precisamos fazer daqui para frente, mesmo porque o Brasil precisa da igreja para se tornar o Brasil que Deus quer, porque senão vai ser só um movimento pífio durante algum tempo, para depois não gerar resultado transformador nenhum, porque é assim que as coisas acontecem, né? Aqui neste mundo. O pastor Fabrício, aliás, um pouco desse sermão tem muito sobre um hangout que houve na conferência da Igreja Multiplicadora, que aconteceu uma semana atrás, e ele contou uma história. Ele foi à farmácia, e quando ele entrou na farmácia, tinha um medidor de pressão bem baratinho. Hoje, muita gente compra, né, por causa da pressão, devido à alimentação que a gente come, um monte de coisa que a gente faz, o problema de pressão parece que cresce, né? Mas ele foi e estava baratinho o medidor de pressão. Aí ele só falou, vou comprar. Aí ele chegou na casa dele e falou assim, vou experimentar, né? Vou fazer um teste aqui. E quando ele foi medir, estava 19/13. Naquela época ele tinha 23 anos de idade e a pressão estava 19/13. Ele falou, por isso que estava barato. Esse aparelho não presta. Não presta. Eu vou lá trocar. E foi lá, chegou na farmácia e falou, olha, não estou sentindo nada, eu estou bem, esse aparelho aqui diz que eu estou com 19/13. Aí, ela falou, olha, podemos trocar. Aí a pessoa foi lá, pegou o outro aparelho, falou, antes do senhor sair, vamos experimentar de novo? Porque um aparelho deu esse, vamos experimentar, para o senhor de repente não levar um estragado de novo. Aí pegou, pôs o aparelho e mediu, 19/13. Aí ele falou, bom, pode ser que seja o lote todo, vamos fazer o seguinte, a gente tem um medidor de pressão, aquele que faz tss, 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 que vai apertando o braço assim, aquele negócio, aquele barulhinho já dá um medo na hora que você vê. Mas aí, você foi, mediu, 19/13. Aí ele falou assim, bom, preciso ir ao médico. Às vezes você vai levando a vida de um jeito que você não percebe que tem alguma coisa que não está bem, a menos que você seja sincero em um diagnóstico. Você está pronto? Vamos fazer um diagnóstico sobre como anda a nossa vida, o que nós podemos fazer para sermos a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, para sermos uma igreja que glorifique a Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vamos lá, uma igreja que
pode transformar o Brasil a uma igreja que segue 5 princípios. Eu vou usar os 5 princípios da igreja multiplicadora. Primeiro princípio, é uma igreja que ora. Não existe a mínima possibilidade de sermos uma igreja que realmente transforme essa nação, para que essa nação venha realmente conhecer Jesus como Senhor, se não formos uma igreja que ora. É uma igreja que discipula. Amados irmãos, não adianta a gente querer enfiar um monte de gente aqui, um só falar, pôr o pastor Yuri Breder aqui para dar uma aula de Bíblia, e aí a gente sai e vai embora. Não adianta. A pessoa cheia de conhecimento, mas sem oração, vai ser vazia de Deus do mesmo jeito. O que nós precisamos é de discipulado, e ainda bem que nós estamos entendendo que a nossa missão enquanto igreja é fazer dessa igreja toda uma escola de discípulos que apliquem o seu ensino na prática. É uma igreja que se importa em plantar novas igrejas, aonde nós pudermos alcançar, ter ali uma comunidade de fé, uma comunidade de amor, que realmente esteja ali, naquele lugar, causando impacto e fazendo diferença. É uma igreja que forma líderes. Se nós não formarmos líderes firmes, fortes, gente, o povo se dispersa, e não adianta contar com um, é preciso vários líderes, muitos líderes, que tenham o caráter de Cristo, que seja a imagem e semelhança de Cristo, para onde eles liderarem, as pessoas possam ser transformadas segundo o caráter de Cristo. É uma igreja cheia de compaixão e graça. É uma igreja que olha ao seu redor, é uma igreja que percebe as necessidades do mundo ao seu redor e que faz alguma coisa por essas necessidades, não para querer comprar o favor de Deus com boas obras, mas porque já foi alcançado por esse Deus maravilhoso, nós queremos e desejamos fazer as boas obras. Então, estão prontos aqui para ver se a gente está andando nesses princípios? Quem está pronto para o diagnóstico? Levanta a mão aí, vamos lá. Opa, então, ó, quem está comigo, diga um glória a Deus. Isso, vamos lá então. Então vem a primeira pergunta, porque aqui não vai ser hoje um tema em cada tópico, vai ser uma pergunta para cada tópico, porque a gente está fazendo um diagnóstico. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Para prestar atenção agora. Como nós chegamos onde nós estamos? Talvez tenha muito a ver com as nossas orações, com a nossa vida de oração. Eu fico impressionado com alguns versículos da palavra e como Jesus valorizava a oração. Eu vou ler aqui Marcos 1, 34, 35, vai estar aí na sua tela, aliás eu lerei o 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se você olhar os versículos anteriores, Jesus teve um dia árduo de trabalho, pregando, expulsando demônios, curando enfermos, aquela multidão se apegando a ele, e ele ainda ia para lugar deserto e ali estava orando. Eu vou só passar rapidinho uma lista aqui sobre algumas coisas que eu vi sobre Jesus orando. Veja só, Jesus orou no seu batismo, Jesus orou em lugares solitários, Jesus orou a noite inteira para escolher os 12, Jesus orou quando da multiplicação dos pães, Jesus orou antes e depois, aliás, dessa multiplicação dos pães, pode perceber. Jesus orou ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus orou antes de sua transfiguração, Jesus orou pelas crianças, pelos pequeninos, Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus orou no seu batismo, Jesus orou no templo, Jesus orou na ceia, Jesus orou antes de sua crucificação, Jesus orou na cruz, Jesus orou depois da sua ressurreição. Jesus orava sim ou não? Gente, mas às vezes isso me causa uma certa perplexidade. Você acredita, Jesus como homem, você pode dizer que Jesus enquanto homem foi a pessoa que mais teve intimidade com o Pai, sim ou não?
E por que ele precisava orar tanto? Por que toda hora ele orava? Porque antes de fazer, eu vi uma vez uma mensagem do pastor Rafael Fogaça, e ele falava sobre Jesus depois que ele fez a multiplicação dos pães. Ele crê que Jesus foi orar, porque geralmente quando um homem, Jesus era homem também, geralmente faz um grande feito, qual que é a consequência no coração daquele homem? Se ensorbebecer. Eu falei assim, interessante. Jesus foi orar. Jesus orou quando o seu primo morreu. Ele estava muito afetado. Você pode ver, depois que João Batista morre, há o relato de que Jesus novamente sai para um lugar e ele fica ali solitariamente orando. Doeu nele o luto. Você percebeu aqui que Jesus orou quando ele tinha que tomar uma grande decisão de escolher os seus 12? Ele passou 12 horas, como diz o pastor Reinhard Bonk, né? Ele passou 12 horas, ele acredita que Jesus dedicou 1 hora de cada sua oração para escolher os 12. E ele até brinca, diz, e ainda assim mesmo escolheu Judas. Agora, deixa eu dizer para você algo que é muito interessante. O nosso mestre, ele não somente nos ensinou sobre a oração, ele tinha uma vida de oração. E nós devemos seguir o ensino e o exemplo que ele deixou. Veja o que John Wesley disse: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Agora vem as perguntas diagnósticas. Você tem um tempo diário para orar? Amados, antes de sair de casa, a primeira hora do dia, eu sinto, eu percebo, e eu gostaria de você ouvir o Espírito Santo: não faça nada antes de orar. Talvez até antes de escovar os dentes, antes de você se olhar no espelho, antes de você fazer qualquer coisa, ore. Nós estamos num tempo, e Jesus disse que quanto mais isso se aproximasse, se possível fosse, porque ele quem cuida dos escolhidos, até os escolhidos seriam enganados. Não se baseie apenas naquilo que o seu mundo cognitivo pode te oferecer. Você precisa orar, você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos muito, muito de oração. Sem oração não vai, amados. E sabe, a Bíblia nos diz que nós devemos orar. E a Bíblia é o que, amados irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus. Não existe oração sem essa confiança na palavra, é claro. Mas se você só ler e não orar também, você pode ficar confuso. Tanto é verdade que existem quantas linhas teológicas. Se você ler vários livros de teologia sistemática, você vai encontrar vários caminhos que você pode andar e seguir. É necessário que nesse tempo a gente conheça a palavra e aplique a palavra de Deus, e busquemos aquele que escreveu a palavra, para que ele nos indique o caminho para estudarmos esta palavra sobre a direção do Espírito Santo. Você tem um tempo diário para orar? Tem gente que diz assim: olha, mas é difícil discipular, é um trabalheira, e as pessoas são ingratas, uma hora ele está com você, outra hora não está, cansei das pessoas. Pois é, foi isso que Jesus mandou você fazer? Cansar das pessoas? Cansar dos seus discípulos? Cansar do seu pequeno grupo? Já pensou se Jesus, cada decepção, tivesse lá com o pequeno grupo dele, que era formado por homens, estilão Pedro, assim, Judas,
e ele dissesse: ah, não, cansei desse PGM aqui, estou fora. Já pensou se Jesus dissesse: olha, esses discípulos dão muito trabalho, eu vou começar com outros. Não, ele foi orar. Ele orou e Deus disse: estão aqui esses 12 que você deve cuidar. E ó que um deles é o diabo. Sem oração, você não vai fazer discipulado. Sem oração, você não vai permanecer no seu PGM. Sem oração, você não vai permanecer na missão. Você tem um lugar para ficar sozinho? A sua vida é tão corrida que você já esqueceu desse tempo de ficar sozinho, né? O chamado TSD, tempo a sós com Deus. Você ora junto com os demais? Bom, esse é um diagnóstico que nós podemos fazer como igreja. Nossas orações, nossas reuniões de oração, são as mais vazias que nós temos. Você acha que isso é uma igreja que ora? Então, nesse ponto, a nossa igreja não anda bem. Aí já pode dar um diagnóstico como povo. Quantos vêm a uma reunião de oração de manhã, tem gente se reunindo aí. Quantos vêm a uma reunião de vigília, ali você não tem mais desculpa para dar, a não ser canseira. Ah, não, eu estava numa reunião, eu estava trabalhando, ainda tinha que fazer, eu tinha que fazer aquilo, tal. A maior parte de nós não temos justificativas para não participarmos de uma vigília. Você se reúne e fala para o seu PGM assim: ô gente, vamos fazer uma reunião de oração do PGM? Vamos orar todos juntos? Quanto tempo você se dedica para estar orando junto com outros irmãos? Percebe como existe um diagnóstico que a gente tem que fazer, que não é só calcado em algumas coisas que a gente sabe, como valores que a gente quer defender, e defender esses valores sem oração, você vai ver onde vamos parar. A lugar nenhum. Como está a sua vida de oração? Senão não vai. Diagnóstico não é difícil, gente? Está vendo como pega a coisa? Onde estão seus discípulos? Segunda pergunta. Onde estão seus discípulos? Quantos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Levante a mão. Quantos aqui têm Jesus como Senhor de suas vidas? Levante a mão. Jesus disse assim: aquele que me ama, cumpre com os meus mandamentos. O que é que Jesus mandou a gente fazer? Gente, Jesus estava perto de subir, de ascender ao céu. Eu imagino que assim, ele falou: agora eu tenho que resumir tudo aqui que eu vou falar. Eu ensinei tanta coisa, mas antes de subir tem aquela palavra que fica, que todo mundo vai falar. Você lembra que antes dele subir, ele falou uma coisa muito importante? Sabe o que Jesus disse? Façam discípulos. Como nós podemos ser uma igreja que diz ter Jesus como Senhor e nós não fazemos discípulos? Gente, eu tenho um temor no coração, que é por causa disso que muitos chegarão naquele dia e vão dizer um monte de coisa que eles fizeram, e ele vai fazer: apartai-vos de mim todos apartem-se de mim. Vamos usar a terceira pessoa apartem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, nunca conheci vocês. Sabe por quê? Aquilo ali, se você for olhar no texto, tanto os que são aprovados como os que estão reprovados, não é uma questão do que eles fizeram exatamente, é isso que Jesus está falando. Você está me citando obras que você fez, você não está me citando quem você era, e quem eu era para você. Eu era o seu Senhor, eu mandei em você, eu disse o que você tinha que fazer e você fez. Esse é o problema. Desculpa falar assim, amados, mas eu creio que esse é um sermão duro que Jesus deu, quando ele disse isso. Se nós não fazemos o que Jesus manda que nós façamos,
se nós não fazemos o que Jesus quer que nós façamos, nós não temos Ele como Senhor da nossa vida. Talvez por medo a gente aceitou Jesus e falou, bom, agora não vou mais para o inferno. Não é assim que funciona não, amados. É entregar a vida para Jesus e fazer não o que você deseja, é fazer o que Jesus quer que você faça. Você faz? Onde estão os seus discípulos? Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos deu poder e autoridade. Onde está a igreja de Jesus? Dá um glória a Deus aí. Você tem poder e autoridade, sabia? Porque Jesus falou assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E ele diz que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E nós somos o quê? Nós somos o corpo de Cristo, a quem tem todo o poder e autoridade para cumprir com a missão de fazer discípulos? Você e eu, nós temos este privilégio, para com poder e autoridade cumprirmos com o que Jesus nos mandou fazer. E aí então, nós temos uma missão, fazer discípulos, e aí então nós temos uma promessa. Veja que aqui tem um poder, aqui tem uma missão, e aqui tem uma promessa. A promessa, eu estarei com vocês todos os dias. É isso que nós devemos fazer enquanto igreja, amados. Você acha que o Brasil estaria do jeito que está, se nós tivéssemos cumprido com a nossa missão de fazer discípulos? Com tudo isso de crente que tem no Brasil? Eu acho que não. Perguntas diagnósticas. Lá vem mais. Sua agenda tem espaço para evangelizar? Aquele profeta que está ali, o Edson, ele me disse que Deus tem nos dado mais uma chance, vai nos dar mais uma chance, porque eu creio no que você disse. Deus nos deu a palavra para a gente sair evangelizando. A gente evangelizou? A gente tem feito isso? Sua agenda tem espaço para evangelizar? Você já ganhou alguém para Jesus? Em toda a sua vida, eu não estou falando, eu ia falar assim, nesse ano, eu falo, peraí, mas em toda a sua vida, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Você cuida para que essa pessoa que você alcançou para Jesus seja um discípulo maduro que também discipule? Porque essa é a ideia, depois a gente vai ver isso. Mas você cuida? Você fala, pastor, para eu cuidar de um discípulo, ele se tornar a imagem e semelhança de Cristo, eu vou ter que ser teólogo, missiólogo, eu vou ter que ser professor de Bíblia, eu vou ter que ser... Não necessariamente. Por isso que Deus repartiu dons à igreja, e nós podemos nos ajudar mutuamente para que uma pessoa cresça, mas alguém tem que ajudar essa pessoa a chegar à maturidade, pegar pela mão e falar assim, agora você vai fazer esse curso, agora você vai fazer esse seminário, agora eu vou te ajudar, nós vamos fazer junto, agora você está passando, nós vamos orar, agora, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você conhece a escola do discípulo? Quantos aqui já fizeram algum curso? Será que eu peço para levantar a mão? Estou assim, acho melhor não, né? Não, mas você conhece a escola do discípulo? Você sabe dos cursos da Bíblia que tem lá? Você conhece o impacto que tem isso sido na vida de muitas vidas? Você conhece a escola da família? Também não vou pedir para levantar a mão. Você conhece a escola da família? Você já fez um seminário da escola da família? Um curso?
Ou você é aquele que sempre fica reclamando da sua esposa, do seu esposo, você fica sempre reclamando dos seus filhos, você fica reclamando das suas finanças, fica reclamando, mas você não faz coisa para... Como é que isso pode mudar? Se você continuar fazendo as mesmas coisas e ignorando determinadas coisas, a sua vida não vai sair do lugar, vai continuar do mesmo jeito, porque você está sempre fazendo as mesmas coisas. Perguntas? Pode ficar tranquilo que isso vai chegar lá no seu PGM também, viu? Aí você pode fazer mais no pequeno grupo. Não. Terceira parte do nosso diagnóstico. Lá vem. 3. Tudo isso são baseados em princípios da igreja multiplicadora. Você ora ou contribui com a obra missionária? Participa de algum projeto missionário? Veja o que disse Jesus, o Senhor a quem nós servimos e obedecemos. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e peguem o evangelho a todas as pessoas. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Levante a mão. Está escrito aqui. Agora eu quero citar uma frase de um grande mestre. Igreja que não faz missões é como sorveteria que não faz sorvete. Existe alguma coisa mais prática, mais fácil de entender sobre o que é ser igreja do que isso aqui, com relação a missões? Há uma frase que até hoje eu não descobri, porque alguns dizem que é de alguém, outros dizem que é de outro. Eu vou deixar sem autor, tá? Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Se você não vai para uma outra cultura, para um outro país, para um outro lugar, diferente de onde você está agora, você ora. O pastor Juscelio me ensinou uma coisa que agora eu deixo sempre na oração. Eu sigo muito a estrutura da oração dominical ensinada por Jesus, ou a conhecida oração do Pai Nosso. Eu sigo muito aquela estrutura nas minhas orações. Sempre começo lembrando aquela estrutura. Quando eu vou passar para a parte das intercessões, você já viu que dá uma demoradinha aí, né? Aí eu não oro primeiro pela minha esposa, não. Eu não oro primeiro pelos meus filhos. Sabe qual a primeira parte da minha oração, da minha intercessão? Aprendi isso com o pastor Gilson. Os missionários. Está na lista, hein? Então, eu oro. Sabe por quê? Ele falou assim: você já notou que se você não orar, depois a oração vai ficando um pouco mais longa, você não vai orar. Você vai falar assim: abençoa os missionários em nome de Jesus. Então eu oro. E à medida do possível, vou orando nominalmente. Principalmente por aquilo que nós fazemos como Primeira Batista. Sem deixar de orar por todos. Por exemplo, eu oro pelos nossos missionários que estão na África. Eu lembro do Nassif, eu lembro da família Petrelli, eu lembro da família Quirino, mas eu também lembro de outros que estão lá na África e já oro pela África. Eu estou ali orando e eu lembro de orar pela Europa. Tem lá a família Magalhães, que está em Portugal, mas não é só a família Magalhães que está fazendo missões na Europa. E a Europa precisa de Jesus. A África precisa, a Europa precisa. Mas eu também lembro de orar agora pelo leste europeu. E a Ucrânia? E eu vejo a igreja na Ucrânia, como ela tem sido bênção na Ucrânia. A igreja que está na Polônia, eu agradeço a Deus pelos irmãos que estão na Polônia, e estão lembrando de que fazer missões agora é receber aqueles ucranianos. E meus irmãos, atentem-se para orar pelas nações,
porque existe um risco enorme de uma guerra de tamanho que a gente talvez nunca tenha visto. A gente já viu uma pandemia bom, pelo menos enquanto eu estou vivo, nunca vi uma pandemia dessa. E a gente pode ver uma guerra tal qual a gente nunca viu. Por isso é hora de interceder, por isso é hora de orar, por isso é hora de fazer discípulos em todas as nações. O primeiro requisito para ser um missionário não é seu amor pelas almas, como se tem escutado, mas o seu amor por Cristo. O primeiro requisito para ser um missionário não é seu amor pelas almas, como se tem escutado, mas o seu amor por Cristo. Uau! E agora as perguntas. Você, porque gente, é fácil a gente detonar o grupão. Você quer ver? Essa igreja aqui não é uma igreja missionária. E por quê? Tá. Mas será que é isso que eu tenho que fazer no diagnóstico? Ou eu tenho que pôr o medidor de pressão no meu braço? Você dedica tempo para orar por missões? Você contribui com missões? Como vai a sua oferta missionária de fé? Vamos fazer discípulos em todas as nações, assim nos ensinou Jesus, amém? Amém, glória a Deus, Jesus é o Senhor, amém, glória a Deus. Mas você oferta, você põe a mão no bolso para dizer assim, eu não vou só falar, meus irmãos, eu tenho pouco, dê o seu pouco, sabe por quê? Tinha um menininho missionário, quando Jesus estava pregando, e tinha uma multidão para ser alimentada, esse menininho deu alguns pãezinhos e alguns peixinhos, e Jesus multiplicou e alimentou uma multidão. O que importa para você é entregar a sua oferta missionária de fé, e Deus vai multiplicar. Seu PGM tem um líder de missões? Quer dizer, alguém que vai lá pegar as informações e chega lá para o PGM, gente, nós temos o nosso missionário ali, ele precisa disso, agora nós estamos com o Natal presente, seu PGM sabe o que você tem que fazer? Senti firmeza aí, Gilson, amém, é isso, eu sei, deixa comigo, né, Gilson, deixa que eu chuto. Então, porque senão o seu PGM não está levando a sério o cuidado do missionário. Vão vir outros missionários para ficar lá na sua casa, Carla, pode? Está lá o quartinho missionário separado, assim que é. Até no projeto da casa já tem visão missionária, não tem que ter? Vocês não tiveram? Tinha que ter, ué. 4. Você contribui no processo de formação de novos líderes? Você quer ter influência para a glória de Deus? Você precisa formar líderes. Nós precisamos. Se você parar o que você está fazendo, tem alguém que vai fazer? Ou você acha, não, vou ficar tão bom aqui, eu vou ser o the must da coisa, eu vou ser o bonzão, eu vou ser o top de todos, quem quiser que fique aqui abaixo de mim, é assim? Veja o que Paulo falou ao seu discípulo Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros, segundo Timóteo 2, 1, 2. Aqui é um discipulador falando com o seu discípulo, que é discípulo de Jesus, e ele está dizendo aqui, o mestre fala para o seu discípulo, Paulo também era um mestre, e ele diz, olha, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Está forte aí? Tudo é em Cristo Jesus, nada fora de Cristo Jesus. Então, as coisas que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, quer dizer, você me ouviu ensinando, você viu falando de Jesus, confia a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Como você acha que o evangelho chegou até você?
Como você acha que o evangelho chegou até o Brasil? Como você acha que a formação de líderes? Agora eu vou falar uma coisa específica para o seu PGM. Pequenos grupos multiplicadores saudáveis são aqueles que crescem e se multiplicam. Um PGM só pode se multiplicar se estiver investindo em novos líderes. Você investe. Liderança tem que investir em todo lugar. Lá no teu trabalho, se você quer ser promovido, você tem que mostrar que você é um bom liderado e que será um bom líder. É assim que funciona lá no teu trabalho. E quando você for colocado no lugar de liderança, você passou pelo que aquele seu liderado vai ter que fazer, você vai mostrar para ele como é que você fez, o que você fez certo, o que você fez errado, para que ele faça melhor que você. É assim. Agora, vamos nessa área de formar de líderes, vamos parar um pouquinho de pergunta e vamos colocar alguns passos para você na formação de líderes. Lá no seu PGN, liste o nome de 3 pessoas que você vai formar. 3 pessoas que você vai formar. Eu, quando fui líder de PGM pela primeira vez, eu fui o líder era célula, foi o líder de célula, o pior líder de célula da nova geração que estava surgindo ali. Eu fui o pior líder de célula que você pode imaginar. É verdade. Eu era muito centrado naquilo que eu fazia enquanto pastor, dirigindo cultos, fazendo, e eu achava que PGM ou célula era para fazer um cultinho. E aí não deu certo. Quando eu descobri que PGM se tratava principalmente de relacionamentos discipuladores, foi que o PGM começou a crescer. E depois que eu fracassei por 2 vezes, na terceira, aí a coisa deu certo. E muitos líderes nasceram daquele meu PGM, e que depois se tornaram supervisores, coordenadores, e uma que inclusive pastora de rede hoje. Amados irmãos, nós podemos formar líderes a partir de usar também a própria estrutura. Você diz assim, não, mas eu não vou ensinar, como é que eu vou ensinar sozinho? Não, primeiro de tudo você vai ensinar com o seu exemplo. Não existe melhor escola que essa. Mas existe um curso de líderes na escola do discípulo. Sim ou não? Sim. Existe um curso de... Sim ou não? Sim. Então, todo mundo aqui sabe. Então, existe o curso de líderes. Você chegou lá no seu PGM, você já notou... Lembra que Jesus orou antes de escolher os seus discípulos? Você ora e Deus vai te mostrar. Você já vai investindo naqueles ali. E você vai falar, olha só aqui, isso aqui é um grande líder. Mas sabe de uma coisa? Eu noto que ele precisa melhorar aqui no casamento dele. Tem curso aliança? Dá para melhorar o casamento, Arão? E aí? Dá para fazer? Esse é um grande líder isso aqui, mas entra um pouquinho de desconexão de qual é a sua identidade e propósito. Dá para fazer veredas? Vai ajudar? Então, nós temos que conectar todas as coisas para formar líderes maduros segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E por fim, você é caridoso com os necessitados? Aqui vai rápido. E é o texto que está sendo pregado durante todos os cultos. Eu vou apenas ler. Olha sobre a nossa responsabilidade, e posso dizer responsabilidade social. A igreja, ela tem que fazer parte de um reino que tem justiça social. O reino de Deus tem que mostrar ao mundo o que é o que é ter justiça social. Se a igreja não faz isso, veja só, Mateus 25, eu vou ler a partir do versículo 34. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai,
recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Olha a conexão aí, né, Djalma? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém? Essa é a igreja que, tendo esses princípios que são calcados na palavra de Deus, tudo é na palavra. Essa é a igreja que vai mudar o Brasil. Exerça a sua cidadania política, faça o que você crê que tem que fazer, cada um está fazendo, eu creio. Mas, amados irmãos, não vamos entregar ao homem aquilo que o homem não pode fazer. Isso é tarefa da igreja. Não terceirize a transformação do Brasil para a política partidária ou de algum político. O papel da transformação, o papel de ser sal e luz nesta terra, o papel de ser sal e luz nesta terra é da igreja de Deus, amém? Inclusive dentro da política, inclusive, então faça o que você tem que fazer, mas confie no poder de Deus, em nome de Jesus. Eu convidaria você que ainda diz assim: eu não entendo muito bem qual que é a visão dessa igreja. Então é só você assistir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso aqui já foi conversado, o pastor Justo já passou com a gente, nós já vimos vários, nós já tivemos mais de 2 meses conversando a respeito disso, já foi passado com os pastores e repassado. Esta não é uma declaração de missão diferente do que nós já fizemos, essa não é uma declaração de visão diferente. Se você ainda não entendeu ainda, ore, peça a direção de Deus e assista e veja novamente, porque eu creio que Deus nos chamou neste tempo para sermos esta igreja que vai transformar o Brasil em nome de Jesus. E olha, Deus não está falando isso só conosco aqui, no Brasil inteiro, o Espírito Santo está se movendo para falar com a igreja em nome de Jesus, amém? Eu tenho conversado com muitos pais que estão assustados com propostas de educação que querem entrar dentro das escolas, e eu quero dizer para você o seguinte: talvez, e é muito provável, que a gente não impeça que tudo isso aconteça nas escolas, de um jeito ou de outro, menos ou mais, mas sabe qual é o seu papel? É incutir na mente e no coração do seu filho a palavra de Deus, e até quando ele for velho, não se desviará do caminho do Senhor, amém? Fiquemos em pé, aleluia, glória a Deus, aplauda mesmo esse Senhor maravilhoso, a palavra é dele, o Senhor é o nosso Senhor, Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós queremos declarar agora, para terminar, que o nosso Deus está assentado no seu mais alto e sublime trono e reina soberanamente. Ele é o grande Senhor, amém? Ele é o grande Senhor. Quem sempre dá a última palavra não são os governantes nem os reis desta terra.
quem sempre dá a última palavra é o Senhor nosso Deus, que criou os céus e a terra. Amém?